Olá, eu sou a Adri Perim. Eu sou o Ivan Santos. Nós somos a de Inverno Records, nascido em 2001 como um selo de bandas independentes, e esse é o podcast Barulho Curitiba, direto do estúdio Bem Paraná, um espaço criado para celebrar os 40 anos do jornal. E é sobre bandas de Curitiba e do Paraná que você vai ouvir aqui. Cada episódio, uma banda diferente, um som novo para você conhecer, descobrir, ouvir e compartilhar. E hoje aqui a nossa convidada é uma veterana do rock brasileiro. Tá nessa estrada aí desde os anos 80, já se duvidar um pouco antes ainda. Em Brasília, com a banda Escola de Escândalos, passando pelo Arte no Escuro, que foi contratada pela EMAI por indicação de ninguém menos que Renato Russo, o líder, ele mesmo, o líder da Legião Urbana. Lançou um álbum homônimo em 1987 e depois foi pelo caminho do metal feminino com a Vulcana. E nos anos 90, já de volta, para nossa alegria, para Curitiba, fundou a banda Cores de Flores, ela mesma. A gente está aqui hoje com o estúdio com a Marielle Loyola, cantora, compositora, produtora e atualmente estilista também, né? Mari. Eu sempre gostei, né? Bem-vinda. Sempre gostei. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, uma honra estar com vocês aqui, que vocês também criaram a história do rock curitibano, né? Com certeza, cara. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 97, vocês estavam... Cara, vocês criaram um novo momento na cidade, naquele momento. Você nasceu em Curitiba e se mudou para Brasília, é isso? Isso. Com que idade? Eu acho que eu tinha uns 10, 11, por aí. Por conta do pai, da família, sim, das viagens? Sim. Meu pai é militar, né? E daí o meu pai, ele é músico. Então ele foi para lá para organizar a banda do Exército, né? E a música entrou na tua vida através do teu pai? Não. Eu nunca pensei em trabalhar com música, na verdade. Eu tinha um foco que era jogar. Desde os 7 anos, eu me apaixonei pelo esporte, né? E o meu foco de vida era ser atleta, entendeu? Hoje, com a idade que eu tenho, na minha mente, eu estaria sendo técnica de um grande time de handball. A música entrou na minha vida através dos amigos, né? Do Renato, do Remy, que era meu ex-marido, pai do meu filho. Quer dizer, o destino me levou até a música, né? Ele me levou. Eu, sinceramente, não tive... Lógico que a minha família é toda musical. Toda, sabe? Não tem como... Você tem a história do teu irmão também, né? Sim, ele também foi super importante. O meu irmão cantava no Guaíra, né? Ele era da ópera do Guaíra. Meu pai maestro, meu filho é maestro, meu ex-marido era músico também. Então, cara, como eu disse, o destino carrega a gente muitas vezes, né? E como é que você conheceu o pessoal da Turma da Colina lá, que é considerado o embrião, né, do rock de Brasília? No colégio, né? O Bonfá, o pessoal estudava no Objetivo também, e muitas vezes a gente ia ver o Bonfá tocar bateria no banheirinho de empregada. Era muito divertido. E a gente tem um grupo de amigas até hoje, né? Que a gente até brinca, né? Lembra que a gente achava que o Bonfá tocava pra caramba? E, cara, era assim, era o banheirinho de empregada, entendeu? Ele tocando e aquele monte de mulher em volta, suspirando. E a partir disso eu conheci o Remy, que era amigo do Renato, que era amigo de toda a galera, né? Porque ele ia assistir eu jogando, entendeu? E porque eu treinava perto de onde eles ensaiavam, enfim. É o destino que foi doido mesmo, cara. Você treinava de verdade e a música já estava de verdade ali em todo o entorno. Mas como que foi aí você já tinha toda essa... Eu lembro de você contar que você não queria cantar, que você não imaginava cantando. Como que foi daí do handball para... Então, daí o Remy, né, ele pegou e disse assim, cara, vai ter uma gravação de um amigo da gente, o Guilherme Lassance, e eu preciso de um back vocal. E eu lá, beleza. Dele, você vai cantar? Eu disse, eu vou cantar. Dele, você é afinada, você canta bem. Eu disse, cara, nunca me ouviu cantando. Ele disse, já. Daí ele pegou e daí fui... A música é uma música até que depois virou música de propaganda, aquela se eu tivesse um canudinho, eu chuvasse, sabe? Depois virou propaganda no Guaraná.
E tinha uma outra música, daí era eu, o Milton Guedes, que é um grande saxofonista hoje, né? Foi o Lulu Santos. E ele tocava flautinha na época ainda. E daí a gente foi cantar. Ele também nunca tinha feito nada com música. E foi dali que, cara, daí nego viu, você canta legal. Daí o Renato me alinhou com Escola de Escândalo. E daí aí foi, cara. Nem eu sei explicar como é que foi. Não sei, cara. Mas o destino realmente... E o Renato Russo, como que você conheceu? Cara, através da turma ali, né? Assim, daí ele dizia que eu tinha que ser vocalista de uma banda. E daí, quando eu fui convidada a me retirar do Escola de Escândalo... Você foi convidada. Fui expulsa, né? Assim, daí o Arte no Escuro, no mesmo dia, né? Disse assim, que o Lui, do Passo do Lui, sabe? O Lui? Sim. Sim. Do Ele Paralamas. Do Paralamas, Isso. sim. Daí ele era o vocalista do Arte, né? Daí ele pegou e... Daí eles me chamaram no mesmo dia, daí eu parei de chorar e já fui cantar no Arte no Escuro. Porque eu chorei pra caramba. Oh, meu Deus, fui expulsa. Depois eu disse, nada. Então foi a primeira banda mesmo que você cantou, foi a Escola, foi a primeira mesmo. Não, Quer dizer, cantar- tirando essa participação. Então, depois dessa participação, eu fui fazer parte de um grupo chamado Sol Maior. E que eu fazia backing, né? Que daí o Miltinho tocava, o Ricardo, outros, cara, uns puta músicos. Né? E eu dizia, caraca, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nem, sabe? E a primeira vez que eu subi no palco, eu disse, velho, eu quero jogar, entendeu? Que idade que você tava, Marielle? 17, 16, por 16, aí. 17 anos. 17. Flor. E como é que era o Renato? O Renato era doido. A gente quer saber. Não, ele era genial, Aquela- cara. Ele era genial. E a gente, eu pelo menos, eu tinha uma coisa assim que eu só ouvia, né, cara? Eu só ouvia. Ele era o Entendeu? irmão mais velho da turma? Era. Você- Era. E ele aprontava altas e a gente ficava assim, meu Deus, cara. Mas será que é legal? Será que não é? Mas ele sempre, ele tinha frases que ele jogava pra gente, assim, que até hoje, a maneira como eu o absorvi, eu trouxe pro resto da vida, sabe? Mas uma que eu não esqueço é que ele disse assim, olha, quem pensa demais para falar, tá mentindo. Essa, entendeu? Eu trouxe pro resto da vida e daí eu sinto que a geração de hoje em dia, ela pensa demais para falar, né? A minha geração não pensava muito, entendeu? Então, mas aquela frase dele, para mim, e ele foi genial, né, cara? Eu lembro que quando a gente estava gravando no Arte, com o disco Naimai com Arte no Escuro, ele chegou assim, né? E quando ele entrava, era o maior silêncio, o maior respeito, né, cara? Daí o técnico de som, assim, vou mostrar a equalização do disco, né, final. Daí ele ouviu, ele disse assim, não gostei. Pegou e puxou todos os canais. Assim, baixou tudo. Pô, e aquele tempo, tudo análogo, cara. Você tinha que ir volume, cara. As fitas eram cortadas, né? O Ivan tá ligado. Você emendava a fita com fita durex, entendeu? Pra dar o corte. Cara... Imagina a raiva do técnico, da pessoa que Eu tava lá. lembro que o técnico respirou assim, tipo... Eu ia... Cara... Já era o Renato, né? Não, mas ele sabia que não estava legal, entendeu? Então, e a maneira dele não era assim, olha, isso não tá legal. Ele simplesmente chegou lá e faz de novo. Não tem discussão. Não tem e pronto. E tinha e a coisa assim do Renato Russo antes dele ser o Renato Russo, né? Tinha ele tinha essa coisa da liderança mesmo. A gente ouve e que muita gente, ele mesmo falou, não levavam a sério. Tinha um pouco isso. Ai, esse cara. Tinha muita gente que pensava, mas eu particularmente, eu achava ele demais, entendeu? Ele tinha as loucuras dele, mas, cara, eu achava ele... Eu ouvia ele. Muita gente não ouvia ele, digamos assim, né? Então vamos ouvir Escola de Escândalos Complexos numa gravação mais recente.
Então a gente ouviu Escola de Escândalo. Como é que foi essa gravação, essa reunião aí da banda? Ah, cara, foi o Geraldo, né, o baixista, e muita gente pedia show do Escola, só que, puta, o Escola não é original de jeito nenhum, né, aí, porque o primeiro baterista que foi o Totone, que é o Antônio Fragoso, que faz, é artista hoje em dia, né, comediante, ele já era, na verdade. Daí tinha o Feijão, que foi um ícone de guitarra, não só em Brasília, mas ele saiu nacionalmente como um grande guitarrista, que faleceu. E o Bernardo, que era o vocalista, que eu acho as letras do Escola atuais e uma das melhores feitas em Brasília, entendeu? As letras dele realmente eram geniais, cara. Vocês param para ouvir Caneta Esferográfica, Menino Prodígio, entendeu? Várias, cara, várias. E a verdade é que depois que você saiu do Escola e foi pro Arte no Escuro, daí a gravadora não quis mais saber do Escola e quis contratar o Arte no Escuro? Na verdade, a gente ia para a gravadora do Capital na época, que eu acho que era a Poligram, né? Daí a gente fez o programa lá, o Misto Quente. E daí, cara, eu só cantava 2 músicas. Das 10, eu cantava 2, né? O Bernardo cantava todas. E nego colocou no ar só as que eu cantava, velho. Aí lascou, né? Acho que é isso que tem na No mesmo dia ele pegou... porque nem ele me ligou, alguém me ligou dizendo que eu tava fora da banda, né? Daí eu lembro que o Geraldo, porra, cara, o cara é dono da banda, né? Ele paga os pedais, ele paga os microfones. Moleque, né, cara? Né? Daí, cara, tinha essa negociação com a Poligram, mas eu nem tava por dentro. A gente tinha um produtor, que era o Ricardo, e daí, quando eu fui pro Arte no Escuro, a EMAI, na mesma hora, pegou, né? Então, foi bem doido o bagulho. E foi rapidinho mesmo, nem deu tempo de você chorar muito, então. Não, foi no mesmo dia. Pois é. O nego me chamou. Daí eu tava vendo o lance da Rita Lee, que ela disse que foi expulsa de uma banda também, né? Os Mutantes. Dos Mutantes, de uma banda. Daí eu peguei e disse assim, olá, cara, não é só eu não, rapaz. E como que foi essa entrada na EMI? Como é que rolou isso? Quem cuidou bem, assim, de tudo foi o Ricardo e o FG, né? Que era empresário da gente, e o Renato. Eles que foram amarrando tudo. Eu só assinei. Renato apostou mesmo. Apostou. Mesmo. Ele curtia, Ele cara. que... E o Negrete, né? Negrete também. Negrete Negrete também. E o Negrete tinha voz, entendeu? Ele era um puta músico, né, cara? E essa passagem das 2 bandas, como que foi pra você? Mudou muito? Como que foi? Porque aí eu imagino que você já tava um pouco mais segura, né? Não, já tava, eu né? não tava nem aí, cara. Sabe, as coisas iam acontecendo e eu continuava levando. Não sei tinha sido explicar. mordida ainda pelo mosquitinho do cantar sempre? Não. Ainda queria jogar handball? Queria, mas daí já não dava mais, entendeu? Aí já não dava mais. Você saiu do Arte no Escuro logo após o lançamento do disco também, né? Na Por verdade, quê? um pouco antes. Um pouco antes. Assim, o Feijão, que era guitarrista do Escola, ele começou a me apresentar umas bandas que eu dizia, caralho, cara, demais. Desculpa aí. Cara, daí ele chegou pra mim e mostrou Ozzy. Eu disse, cara, daí no outro dia ele chegou com Metallica. Era demo do Metallica. Daí, cara, a hora que eu ouvi aquilo, eu disse, como é que o nego toca essa guitarra? De onde vem esse timbre? Sabe? Porque, queira ou não queira, eu tinha ouvido musical por causa da minha família toda, né? Eu sabia delimitar uma boa música de uma, né? Porque eu conhecia desde Perla até, né? Cresci vendo meu pai tocar baile, minha tia cantar. Então, eu tinha um repertório musical na alma já, né? E, cara, daí eu comecei a me apaixonar pelo metal, entendeu? Mas o Bonovox, o Echo, são bandas que, para mim, marcaram muito a minha vida, assim. Mas, cara, o metal, quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer, barulho. Daí eu lembro que quando eu falei pro... Barulho. Daí quando... É verdade. Tá no lugar certo. Daí quando eu falei pro Renato, Renato, a gente fez uma banda de metal só de mulheres. Daí ele virou pra mim assim, Marielle, você não vai tocar heavy metal,
Daí eu disse, não, eu vou tocar heavy metal. Meu Deus. Professor de inglês, né? E ele olhava assim pra mim, tipo, meu Deus do céu. Eu tentei ajudar essa menina. Então vamos ouvir Cores de Flores com ele no Rock de Inverno 2 em 2001.
A gente ouviu Cores de Flores, ele, no Rock de Inverno 2, em 2001. E agora a gente vai para o Barulho Novo, que é um quadro onde a gente mostra novos sons, e nesse caso foi a própria Marielle que indicou para a gente vai ouvir um trechinho de uma música do Monreal, que é uma banda formada em 2012, que lançou seu primeiro álbum homônimo em 2014, mesmo ano em que ganhou o Festival Kaiser Geração Mundo Livre. Então a gente vai ouvir aí um trechinho de Doente, Um por Todos, do álbum Um por Todos, de 2015. Sempre estão um passo atrás, é pura ilusão. Há pensamentos demais, eu já cansei de fingir que não é comigo. É preciso ser mais, é preciso agir. Eu vejo tanta gente doente, doente. Chega de pensar, é preciso ser mais, é preciso agir. Você ouviu a letra, né, Ivan? Pô, Ouvi, muito os bom. moleques Então nós são ouvimos bons, aí um trechinho de Doente, Um por Todos, do banda Monreal. Bom, daí depois do Arte no Escuro, você partiu para o Vulcana. Como é que rolou isso? Foi junto, na verdade, foi meio paralelo, né? Enquanto estava gravando com o Arte no Escuro, eu estava no Rio cara, a Mila e a Simone, a Siang, elas estavam gravando com o Distrito Federal no Rio também, entendeu? Então a gente era amiga, né? Então a gente ficava lá fazendo som, e foi ali que nasceu, como é que era o nome? O primeiro nome, cara, como é que era o nome, cara? Sei que era um nome assim, muito escroto. Daí depois que veio o Vulcana, quando a Simone saiu e foi pro PUS, né? Daí a gente fez o Vulcana, que era com a Carla, que era de uma outra banda de Brasília também, que era o Falange do Medo, que era bem Ramones, assim. E a praia da gente era mais o punk rock do que o metal, né? Mas a gente sabia que com o metal a gente podia aprender a tocar melhor, né? Porque o metal exige um virtuosismo assim que o punk rock às vezes não exigia tanto, né? Então a gente tentou fazer esse link do punk rock e do metal, então virou o thrash, né? Que depois virou Trash. E como é que foi essa transição do pós-punk para o heavy metal? Cara, mas se pensar tem tudo a ver, cara. Foi uma transição natural até, assim, Acelera e pesa. Entendeu? Porque as letras do pós-punk, elas já vinham pesadas, né? Era só você acrescentar um instrumental pesado, né? Então, essa era a pira, eu acho. Mas e a sonoridade daquele momento? Porque assim, desde as pessoas que você cita, quanta gente que tá aí fazendo história ainda, né? Sim, sim. E em termos de público e de Brasil, essa mudança, o que você sentia naquele momento de uma coisa mais, que era mais pop, né, para uma coisa mais metal? Então, mas o metal, inacreditavelmente, cara, deu um boom. Deu um boom nos anos 90, entendeu? Que dali saiu Ratos de Porão, Sepultura, Viper, Vulcana, sabe? Então, não sei explicar, mas aconteceu um boom. Do mesmo jeito que teve o boom do Rock Brasília, de repente teve o boom do metal e eu não sei como eu tava lá. E você vivendo tudo isso em Brasília, São Paulo, Rio ainda, você tinha contato com Curitiba, porque Curitiba também tinha uma cena bacana aqui, né? Sim, eu levava direto as bandas daqui pra lá. Cara, fiz umas doideiras com o pessoal daqui, cara. Quando você puder, traga alguém Quem aqui daqui? que foi. Quem? Várias Quem? bandas, cara. Anões de Jardim. Ah, daí já depois, no começo dos anos 90 mesmo, a nossa geração já mesmo. Não, mas eu morava em São Paulo e eu criava uns festivais malucos lá e levava as bandas daqui. Porque meus amigos mesmo sempre tiveram aqui, né, cara? Cássio, Gugu, entendeu? Era um pessoal que tava ali, né?
Tem uma outra coisa que a gente estava comentando aqui fora também, essa questão dos programas de TV, principalmente nos anos 80, né? Como tinha muita coisa. Vocês tocaram mesmo com o Vulcano, você citou, tocaram programa da Xuxa no jogo, quer dizer, muita coisa ao vivo, era muito diferente. Angélica, Mara Maravilha. E como que era nesses programas que a gente não imaginaria o Vulcano Cara, tocando? nem eu, meu. Mas a gente ia, Sepultura, Ratos, eles iam todos. Era o do Entendeu? momento, né? Mas eu acho que a gente... Eu conheço pessoas hoje em dia, entendeu? Que diziam assim, cara, eu vi você pequeno na TV. Olha Sabe? só. É uma geração de Por crianças isso que vieram Que legal. mais maluquinhos, né? Sabe? Não... Tinha programa infantil. Hoje em dia não tem mais programa você infantil. comentou até né? a própria Pitty, você comentou que ela te via, Sim, conhecia, que conversou, você já... é. Aquela... É. Então vamos ouvir Mais agora, cores. Mais cores de flores com A Falta na Grande Garagem que Grava. Sinto a falta de estar sozinha, caminhar sem destino, sem rumo, sem vícios. Coisas trazem os olhos, lembranças perdidas. A cada minuto, momento, segundo, sinto a falta.
nós ouvimos Cores de Flores à Falta. E quando você voltou para Curitiba? Foi em 97, é isso? 97. E como que surgiu o Cores? Cara, o Cores surgiu porque eu estava casado com o McCoy na época, né? Daí, quando eu voltei para Curitiba, porque meu irmão faleceu, minha família... Larguei o Vulcana, né, cara? Porque ou era minha família ou era a minha carreira, né? E eu tive que optar. Minha família não estava legal, daí eu disse assim, vou voltar para Curitiba, né? Daí cara, a gente, músico sente falta de tocar, né? Daí a gente começou a compor, cara. Vocês foram uns dos primeiros que ouviram as coisas que a gente fez, né? E aí foi. Daí o Bala ajudou a gente a montar a banda na época, entendeu? Foi, cara. Daí encontramos o Davidson, que é um Nossa. cara, o David. Essa formação do Cores cara, só músico animal, cara. Adoro as formações, mas essa Não, mas clássica, cara, original. Dave, Doug e Francis, cara. Porque eles têm que ser bobos. Não, Tem que ter uma volta do Não, Cores. a gente tentou voltar. Então, por isso que eu tô no falando. terceiro ensaio, eles brigaram, parecia criança na Bobagem. creche. Porque você fez Meninos. um meme. Menino. E Mas é divertido. Claro. como é que você vê a cena musical do rock de Curitiba hoje? Melhor, pior, mesma coisa? Cara, o rock curitibano, eu acho que a categoria do rock curitibano que se mantém e é mundialmente é o heavy metal. Né? São os segmentos de metal que existem dentro de Curitiba, do rockabilly, entendeu? Psychobilly, né? Cara, que expande e representa o Brasil até, né? Não só Curitiba, representa o Brasil para o mundo todo. E eu acho bem legal, cara, essa nova fase que o pessoal mais novo tá trazendo, que eles estão ouvindo MPB, cara. Eles estão ouvindo Alceu Valença, eles estão ouvindo, cara, Emilinha, estão ouvindo umas coisas que eu nunca imaginei que uma nova geração poderia ouvir. Beto Guedes, sabe? Isso é muito legal, sabe? Eu acho que é você voltar a respeitar a sua história, né? Musical, né? Porque, cara, essa geração poderia estar ouvindo coisas bem piores, né? E estão ouvindo coisas bem legais, né? Milton Nascimento, Gilberto Gil. E eu acho, o que eu presencio, assim, de shows, né? Eu trabalho com eventos dentro da Pedreira e da Ópera. Cara, eles não tocam muito bem, mas eles têm um ouvido bom. Não, e Curitiba tem essa tradição, né? Porque também tem uma cena forte de MPB. Tem grandes músicos que tocam no Brasil e no exterior. Então, existe essa tradição. Curitiba tem essa coisa de ter núcleos de criação, né? Os grupos trabalhando. Na verdade, Curitiba tem assim, uma formação de músicos, de excelentes músicos para o mundo, né, cara? Sabe, aqui cria-se talentosíssimos músicos, cara. Mas voltando ao rock and roll, vamos Ao dizer rock assim, and roll, yeah. Nosso segmento. tem sempre aquela questão que vai e volta e que hoje eu não sei mais se faz sentido, né? De por que nenhuma banda de Curitiba conseguiu projeção nacional. E eu diria mais que isso, né? Porque hoje até você tem artistas de Curitiba que tiveram projeção nacional, tipo a Banda Mais Bonita, agora o Jovem Dionísio, Carol Conká, etc. E tal. Mas o que não ocorreu foi o que ocorreu, por exemplo, em Brasília, em Porto Alegre, no Recife, que não foi só uma banda, mas foi toda uma cena que conseguiu se firmar, né, nacionalmente através do rock. Por que não aconteceu isso em Curitiba? Eu não sei, eu já até conversei com você sobre isso, o que eu ouvia dos produtores de Rio e São Paulo. Eles diziam que na época, né, não conseguiam sentir originalidade do que vinha de Curitiba, na época, entendeu? Porque quem está de fora sempre vê de uma maneira diferente, né? Na época, passagem de 80 ou 90? 90. Já 90, aquela primeira cena que cantava bastante em inglês. Também. Isso, mas aí era o metal, esse metal foi pro mundo. Tudo pro inglês. E lá nos anos 80, 90, o heavy metal para curitibano, ele se espalhou pelo mundo e fez o nome dele, que é respeitado até hoje, entendeu? Mas nessa época, 90,
90, 2000 ali, o que eu tentava levar as bandas daqui para produtores, gravadoras, que na época ainda tinha gravadoras, e nego dizia, mas eu não sinto originalidade, entendeu? E, cara, era isso que eu ouvia lá, né? E não é bom ouvir isso. É horrível. Eu discordo, inclusive. Mas enfim. Mas é isso que eu tô te falando. Quando Claro a gente que eu tá discordo. dentro, As coisas que a gente ouviu tem coisa com quando a gente tá originalidade. dentro, quando a gente tá dentro, Acho que não é só isso, não. É que eles, lógico, veja bem, a gente está falando de produtores profissionais, obviamente, que eu não vou... de mercado. Né, de mercado, entendeu? Que para eles Com certeza. o original Não é? tinha que ser vendável. Claro, não, E a música curitibana, ela Tinha que nunca ser foi matriz. muito vendável, sabe por quê? Porque ela é muito profunda. o que a gente ouvia. E aí o que Entendeu? tentava fazer o que estava acontecendo recebia esse retorno, Isso aí. porque daí estava sempre atrás tentando Isso fazer aí. Era algo que meio estava aquela rolando. coisa pop demais pro Isso. rock e rock Que demais demais pro pro pop. pop. né? Isso aí, Também isso tem aí. isso, né? É, Você eu pega acho um Beijo que- à Força, por exemplo, Vai você dizer que percebe não... bem isso, né? Que era uma banda original demais até, né? E mesmo no, Para os no padrões começo do dos 90 mercado. também. É, Porque uma Monreal mesmo, uma grande banda, mas as letras, elas provocam o A e o Z, Uai, o Zé, cara. entendeu? Não posso falar, mas enfim. Sabe? É a Não é profundidade. original? E as pessoas não querem se aprofundar muito. É que daí Nas pra ser coisas, pop né? é mais complicado mesmo. Eu É. entendo isso tudo, enfim. Ser pop tem que ser feliz, né, cara? Nem todo mundo é feliz, né, cara? Aliás, ninguém é feliz Aí- e faz de conta que é feliz, né, cara? Aí veio... ó. você, com exceção dessas reuniões aí do Arte no Escuro e do Escola de Escândalo, você não voltou mais a fazer música. O que aconteceu? Você pensa ainda em voltar a fazer música? Cara, eu gosto de pôr as bandas para tocar, porque eu acho que eu já conversei isso com vocês até. Eu gostaria muito de dar oportunidade para as bandas, daquilo tudo que eu tive, porque, bem ou mal, cara, eu sempre tive em momentos que eu tive gravadora, eu tive produtora, eu viajei o Brasil todo, viajei a América do Sul, viajei o mundo, bem dizer, tocando. Eu fui feliz tocando, entendeu? E eu sei que o músico quer isso. O músico quer ser feliz tocando, né? Então, e quando eu entrei na área de produção de eventos, cara, é muito legal quando vocês fazem festivais também. Cara, é muito legal quando você vê uma banda subindo no palco, a alegria deles, cara, de estar tocando num som bom, com uma divulgação. Cara, É isso que eu isso sempre não falei. tem preço. É isso. Eu gosto de Né? montar o palco. É isso, eu para as gosto. pessoas, porque é lindo estar ali na frente e ver e E, ouvir cara, o que eu sempre falei também, assim, ó, agora é com vocês. E Entendeu? a parte eu fiz. Entendeu? Então, e é isso. A minha parte pro rock nacional foi pouca, mas eu fiz, entendeu? Oxe. Então, cara, agora, se eu puder fazer algo com rádio, era mais fácil. Quando eu fazia isso com rádio, e, cara, e vocês também, cara, eu fiz durante 8 anos Praça Espanha, fiz ali Muita produção bacana. Muita produção, e parou tudo, né, cara? Você Pois vê é. que rádio, não tem mais rádio que dê espaço para banda, entendeu? Que crie festivais. O Festival da Mundo Livre, cara, era anual e movimentava o Paraná todo, porque era Londrina, Maringá, sabe? Pois é, o que eu não entendo é por que para, porque tinha público, Porque não dá tinha grana, cara, audiência, não dá grana mas para rádio. patrocinadora, falta patrocinador. Tipo assim, agora esses veículos se tornaram rádios pops, entendeu? Que o quê? Que vende. Sim. Então, Mas é que tem que vender, porque senão vai se manter como? É complicada essa complicado. conta. É complicado. É demais. Aí o povo que a gente trabalha não consegue fazer anúncio. Isso. Entendeu? E a gente, como produtor, a gente sabe que o dinheiro tem que entrar, senão a coisa não manda. Né, meu? Então Isso aí. vamos ouvir a última música do nosso 4º episódio do Barulho Curitiba, com Cores de Flores, filme. Essa é Paulo.
Nós ouvimos Filme com Cores de Flores e estamos terminando aí o 4º episódio do Barulho Curitiba. Lembrando que a gente tem aqui no apoio técnico Franklin de Freitas e a Luísa Mainardes e a direção é da Josiane Hitz. Assim foi a primeira temporada do Barulho Curitiba. Até mais!